Olá, boa tarde a todos. Sou a Suzete, enfermeira, estou dentro da coordenação da saúde da mulher. Hoje estamos aqui com mais um fórum de discussões do ciclo gravídico, puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado de São Paulo. Hoje é 22 de novembro de 2022, a nossa convidada hoje, a doutora Mariane Nunes de Nadai. Ela vai falar sobre contracepção em adolescentes. Doutora Mariane, quer se apresentar? A palavra é sua. Obrigada, Suzete. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui participando com todos vocês. Meu nome é Mariane, sou docente aqui da USP de Bauru, sou ginecologista por formação e trabalho basicamente com contracepção, em especial com contracepção em grupos de risco, como é o caso das adolescentes, né? Então, coube a mim falar sobre essa tarefa tão importante, que a gente tem essa discussão ampla e extremamente pertinente, que é a contracepção em adolescentes. Quando a gente fala contracepção em adolescentes, parece parece que seja uma coisa muito pequena, mas pelo contrário, ele é uma parte da contracepção da saúde da mulher, mas nem por isso é menos importante. Ela é uma área muito importante da contracepção, principalmente por se tratar de um grupo de pacientes que, por definição, são vulneráveis, adolescentes são vulneráveis, e é algo que a gente consegue mudar o rumo da vida dessa paciente. Então, por isso a importância desse tema e a importância da gente rediscutir e trazer novamente à tona de tempos em tempos este tema e esta discussão. Então, queria começar aqui, para a gente começar a discussão, falando um pouquinho sobre a adolescência em si, né? Então, a OMS define a adolescência como um período de idade, né, entre 10 e 19 anos. O Estatuto da Criança e da Adolescência, ela diz que a adolescência começa aos 12 anos e vai até os 18 incompletos. E esse momento da vida do ser humano, ele envolve direitos e deveres que são muitas vezes relacionados a essa identidade familiar, sexual, laboral, e são, sim, baseados em normas e valores socioculturais que são vigentes na época. Então, isso é mutável, isso de tempos em tempos se revisita, se modifica. O que era a função de um adulto, considerado um adulto em algum tempo atrás, hoje pode ser uma função tornada para os adolescentes ou vice-versa. Então, é uma definição que ela não é finita, ela é tênue, mas é o que a gente tem nesse momento. É um momento, sim, de vulnerabilidade física, psicológica e social, por isso que é tão importante discutir temas desta faixa etária do ser humano. A gente sabe que o tema da educação sexual em si, assim, falar sobre sexualidade, ele é algo que a gente discute há muito tempo, né? Ali no século XVII, as crianças eram consideradas seres assexuados, eram considerados anjinhos, eram considerados seres de luz em que não se tocava nesse assunto. A Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que foi feita no Cairo, em 94, ele discutiu muito acima de educação sexual, em cima de questões de adolescência, e ele discutiu sobre liberdade das pessoas em expressar e viver a sua sexualidade. E aí, com isso, se incorpora o princípio de que na vida reprodutiva existem direitos a serem respeitados, mantidos ou ampliados, e que, sim, são necessárias mundialmente, gente, políticas públicas específicas para esta faixa etária. Ou seja, é algo que precisa, sim, ser discutido. E, para isso, a gente tem que promover acesso à informação, que é o que a gente está fazendo nesse momento, conversando sobre isso, discutindo questões acerca desse grupo de seres humanos que são os adolescentes. Engraçado que, assim, isso vai mudando ao longo do tempo, né? Vejam que no século XIX, o discurso religioso ali acerca da educação sexual, ele foi substituído pela presença ali do médico, pelo ensino acerca de saúde. E a sexualidade da pessoa passou a ser tratada como algo que se engloba dentro de um consultório, por exemplo, um caso de higiene, de saúde, em que deve ser tomada essa temática deve ser considerada durante uma consulta médica, durante um aconselhamento de saúde. Então, isso antes era algo muito de cunho religioso, depois passou a ser da alçada do setor de saúde também.
No século XX, houve uma tentativa de inclusão dessa temática de educação sexual nas escolas. Isso trouxe, todo mundo sabe, uma grande discussão que se perpetua até os dias de hoje, sobre como conversar, como abordar essa temática dentro das políticas de educação. Mas a ideia inicial era trazer formação e informação mesmo para essas crianças e adolescentes, principalmente buscando o controle de infecções sexualmente transmissíveis. Nesse contexto, a gente tem também a educação sexual como uma forma de orientação sobre contracepção, e é por isso que eu estou trazendo todas essas informações aqui para a gente. Na época da ditadura, houve um pequeno retrocesso relacionado a isso, em que se dizia que a educação sexual era considerada imoral, irresponsável e inútil, então se bloqueou qualquer conversa sobre sexualidade dentro do âmbito da educação. Isso trouxe repercussões, houve uma desinformação, uma dificuldade de acesso às informações por parte dessas crianças e adolescentes. Em 1978, então, o Conselho Federal de Educação começa a trazer isso de volta, inicia essa educação sexual, mas sem enfatizar morais e valores, só para orientações relacionadas a problemas e consequências, por exemplo, as ISTs, uma gestação não planejada, o que isso podia trazer para esse adolescente? Isso foi trazido de volta para dentro da sala de aula. Então, para vocês verem que é algo que muda, que vai e vem, e que sempre em busca de melhorias, claro, e trazendo maior número de informações, principalmente para esses adolescentes. A educação sexual, então, em 96, caiu dentro da lei, então foi aprovada a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que foram estabelecidos ali parâmetros de currículo mesmo, parâmetros curriculares nacionais, que tinha que ser um tema transversal e ele é importante, ele deve sim ser abordado para essas crianças em formação durante a sua formação de educação. Mas a gente também não pode deixar tudo na mão de educadores. Faz parte da gente como promotores de saúde, como todos envolvidos aqui na saúde da criança, do adolescente e do adulto, conversar sobre isso. Hoje a gente aceita que a sexualidade se manifesta desde o nascimento do indivíduo e acompanha ao longo do desenvolvimento de toda a sua vida. Então, o que se tem hoje é que, sim, seres pequenos que acabaram de nascer, crianças, não são seres completamente assexuados, a gente sabe que a sexualidade se manifesta de diferentes formas e que isso vai evoluindo ao longo do tempo de vida dessa pessoa. E com isso a gente tem que focar sim nessa sexualidade na adolescência, porque é daí que a gente vem trazendo o tema de contracepção. O adolescente e a sua sexualidade, então, essa sexualidade do adolescente, ela deve ser enfocada com conhecimento e respeito. A gente tem que levar em consideração, sim, a opinião desse adolescente, a gente tem que conversar com ele sobre isso, sempre visando saúde e bem-estar, gente, tanto do adolescente quanto das pessoas que os rodeiam, como sua família, principalmente. As famílias, no entanto, muitas vezes se sentem despreparadas, elas não têm, todas as famílias, não têm estruturação para conversar com esse adolescente, não são todos os pais ou responsáveis que se sentem à vontade em conversar com seus filhos sobre sexualidade, sobre contracepção, sobre prevenção de IST. Por isso que essa função acaba sendo mesclada entre pais, educadores e promotores de saúde. A gente sabe que hoje essa educação sexual, essa formação e esse mundo de informações acerca de prevenção e promoção de saúde para criança e adolescente deve vir de todos esses lados, da educação formal, da educação familiar e também do acesso a serviços de saúde. É para isso que a gente está aqui hoje, para tentar munir de informações para que todos nós possamos passar informações corretas para as pessoas que nos rodeiam. Mas então, por que eu tenho que discutir contracepção na adolescência? Por que esse assunto é importante? Por que a gente está fazendo uma tarde de discussão sobre isso? Vejam que, como a gente falou, a gente tem repercussões muito severas para um adolescente que não tem essa informação, como gestação não planejada, como risco de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis e, claro, as dificuldades que podem aparecer para aquela família que não se sente estruturada o suficiente para conversar com esse adolescente, com essa criança sobre isso. E quando a gente aborda esse adolescente, seja na escola, seja num consultório, muitas vezes a gente tem surpresas.
Vejam aqui, uma menina relata estupro após uma palestra sobre violência sexual e seu padrasto é preso. Ou seja, essa menina só conseguiu relatar o que estava acontecendo quando alguém, durante uma palestra na escola, abordou esse tema. E aí ela entendeu que o que estava acontecendo com ela não era correto, foi aí que ela denunciou. Então, falta sim a gente falar sobre isso com as nossas crianças e adolescentes. E trazendo aqui para um contexto um pouco mais atual, a gente vê que tem repercussões muito graves. Vejam que a gestação traumática, ela impacta, sim, no equilíbrio físico e emocional do adolescente. Isso aqui são notícias recentes, são notícias de agora, são coisas que continuam acontecendo. A gente vê aquela menina grávida pela segunda vez, que teve essa repercussão grande na mídia. Então, o assunto é retomado, o assunto é falado, a gente entra nas mídias sociais, no Google, que seja, tem informação. Mas essa informação precisa chegar a todos para que isso aqui não aconteça, para que a gente possa evitar esse impacto tão desastroso na vida dos nossos adolescentes. A gestação na adolescente, ela é, sim, muito prevalente, tá? Então, no mundo, 46 nascimentos a cada 1.000 crianças que nascem de mães adolescentes. Quando a gente traz isso para o contexto da América Latina e Caribe, são 66,6 crianças que nascem de mães adolescentes a cada 1.000 nascimentos. E no Brasil, 81 adolescentes dão à luz a cada 1.000 mulheres que têm bebês num período de tempo. Esse número é muito grande, gente. Isso a gente precisa trabalhar para ter uma redução importante nestas taxas de gestação na adolescência. Quando a gente traz isso só para o contexto do Brasil, vejam que números alarmantes, 400 mil gestações ao ano em adolescentes. Esses dados são da UNFPA, são dados não tão recentes, porque ainda não tem dados mais atualizados, mas a gente imagina que isso não tenha mudado muito de 2016 para cá. 66% das adolescentes que engravidam não estavam planejando engravidar, elas não queriam engravidar. Engravidaram por inúmeros fatores, por desconhecimento, por não ter acesso a um contraceptivo eficaz, por não ter acesso a um serviço de saúde ou simplesmente por terem sido abandonadas da rede de informação. É por isso que a gente tem que falar sobre isso. Vejam que quando a gestação não é planejada, ou seja, quando a mulher engravida sem querer, aumenta o risco dela não fazer um pré-natal adequado, aumenta o risco dela fazer um aborto inseguro, aumenta risco, sim, de violência doméstica, seja por parcerias, seja por familiares. Aumenta o risco dela não completar um calendário vacinal. Reduz o tempo de amamentação. Mulheres que engravidam de forma não planejada amamentam menos os seus bebês. E aumenta o risco de abandono, tanto de abandono deste bebê quanto abandono da vida como uma forma de progressão na família. Ela deixa de entrar no circuito de aprimoramento profissional, pessoal. Isso, por consequência, vai aumentar a mortalidade materna, neonatal e infantil. Então, isso tem um impacto em morte. Não prevenir gestação impacta em morte de mulheres e de bebês. Por isso que a gente tem, sim, que falar muito sobre isso. Vejam que o ciclo de pobreza ele é perpetuado, então isso não acontece só naquela mulher que está num nível econômico menor, gente. Aquela mulher que tem uma gestação não planejada, ela vai perpetuar esse ciclo de não formação profissional. Existe evasão escolar, isso vai fazer ela ter uma baixa qualificação profissional, que vai levar a um subemprego, que vai perpetuar esse ciclo da pobreza, e isso vai fazer com que essa mulher não tenha seu pleno desenvolvimento perto do que ela teria se ela tivesse tido a possibilidade de prevenir essa gestação. Então, é por isso que a gente tem que atuar. E o que adolescente tem de diferente nesse contexto todo? Por que adolescente é tão importante? Vejam, os adolescentes têm um ideal romântico da vida sexual, eles entendem aquilo como um conto de fadas, na grande maioria das vezes. Existem mitos, tanto por parte de pacientes, quanto por parte de profissionais de saúde, quanto à contracepção e exame ginecológico. Muitas vezes, adolescente tem medo de procurar uma consulta médica, por não saber como é que vai ser, vai me examinar, não vai me examinar? O que vai fazer comigo? Como é que eu posso ir numa consulta? Não posso ir numa consulta? Então, tem muito mito em cima disso.
existe uma dificuldade intrínseca do adolescente de conseguir antecipar seus atos. Então, o adolescente não consegue enxergar sua vida muito longínquamente. Ele não consegue pensar lá na frente como um adulto consegue. Isso faz parte da formação cerebral do adolescente mesmo. O adolescente vive o agora, ele não vive o amanhã. E muitas vezes viver esse agora faz com que ele não tenha plenas consequências do que pode acontecer com ele. E aquela velha concepção de, não, comigo não acontece, só acontece com os outros, só acontece na novela. Então, isso é muito comum acontecer em adolescentes. A gente tem dúvidas, e aqui mais voltados aos profissionais de saúde, tá? Eu posso mesmo prescrever contracepção para adolescente? Será que eu tenho respaldo legal para prescrever contracepção para uma adolescente que chega lá no meu consultório? Ela pode ser atendida sozinha, não pode? Se a mãe dela for lá e falar que ela não quer usar contraceptivo, ou se a mãe dela for lá e falar que ela quer, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Então, a gente tem, sim, normas muito claras sobre isso, tá? Tanto de legislação, quanto de Estatuto da Criança e Adolescente, quanto normas éticas que regem estas questões de prescrição de contracepção para adolescente. Para adolescentes, então, a Constituição e o Estatuto da Criança, elas garantem o direito ao planejamento familiar livre de coerção, ou seja, adolescente pode sim ir lá no meu consultório, pedir um contraceptivo e eu tenho sim liberdade para prescrever, independente de ter um maior responsável por ela presente nessa consulta. Então, isso é muito importante a gente saber. Adolescente não precisa que sua mãe, seu pai, o responsável, a leve numa consulta médica, e se ela for desacompanhada, nós temos respaldo legal para prescrever contracepção para ela, sim. O adolescente tem direito à privacidade, ou seja, ela pode sim ser atendida sozinha no ambiente do consultório, ela pode dividir suas angústias com o médico sem que isso seja levado de forma clara para os seus responsáveis. Ela tem direito a ser atendida sozinha, isoladamente dos seus familiares. E a gente sabe que existe essa confidencialidade entre o médico e o paciente, e elas não podem ser informadas, os pais responsáveis não podem ser informados sobre o conteúdo desta consulta. Existem algumas exceções, tá, gente? Quando essa adolescente refere para o profissional de saúde algo que está colocando a sua vida em risco, aí a gente pode ter quebra desse sigilo, aí a gente pode sim, primeiro, claro, conversando com o adolescente, mas aí é a única situação em que a gente pode ter quebra do sigilo médico, quando a gente percebe que essa adolescente está em risco de vida, tá? Uma situação, por exemplo, uma adolescente que chega no seu consultório, solicita uma prescrição de contracepção e no meio do caminho ela te conta que está sendo vítima de abuso sexual. Então, nesse momento, a gente pode, não necessariamente para os responsáveis, mas a gente pode quebrar o sigilo e buscar auxílio de conselho tutelar de entidades superiores. Ou se essa paciente contar para a gente que está tendo relação com uma parceria soropositiva para HIV, por exemplo, sem uso de preservativo, ela está colocando sua vida em risco. Então, é nosso papel buscar auxílio. Então, salvo raríssimas exceções, a gente pode sim atender essa adolescente sozinha, a gente pode prescrever contracepção para esta adolescente. Lembrar que para menores de 14 anos, a prescrição de contraceptiva ela não é ilícita. A gente pode prescrever contracepção para menores de 14 anos, mas a gente tem que lembrar que relação sexual em menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Então, essa paciente deve ser orientada de que relação sexual abaixo de 14 anos não é permitido por lei, é considerado legalmente estupro de vulnerável. Então, na atenção a essa paciente menor de 14 anos que seja sexualmente ativa, a gente pode deixar de presumir o estupro, a gente não precisa ir lá e denunciar essa paciente, gente, não é isso, a gente não precisa chamar a polícia, falar, aconteceu um crime aqui, não é isso. Mas essa paciente precisa ser informada de que isso não é permitido legalmente e isso tem que estar registrado no prontuário médico, tá? Sempre importante conversar antes de qualquer atitude. Em orientação de métodos de curta ação, ou seja, passar um método que seja um método oral, injetável, ela é muito tranquila e a gente está muito respaldado. Quando a gente passa métodos de longa ação, que são os métodos intrauterinos e o Implanon no Brasil,
Aí a gente tem uma brechinha ali para discutir se não seria necessário a presença de um maior para acompanhar essa paciente, por se tratar de um procedimento mais invasivo, tá? Mas, em geral, salvo essas raríssimas exceções, a gente pode sim prescrever sem problemas, sem necessidade de acompanhamento. Mas o que a paciente pode usar? Eu acabei de falar que a gente pode prescrever métodos de curtação ou de longação, a gente pode prescrever tudo? Será que uma adolescente pode usar DIU? Será que uma mulher que nunca engravidou pode usar um método intrauterino? Então, esse tipo de informação é importante tanto para a gente, quanto para as adolescentes. Elas também precisam saber o que elas podem e não podem utilizar, tá? Então, a gente tem que lembrar de falar sobre os métodos contraceptivos e desmistificar todos eles, para as nossas pacientes e para aquelas pessoas que estiverem ao nosso redor buscando informação. A gente sabe que a idade, segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, a idade por si não restringe nenhum método contraceptivo, exceto a laqueadura no Brasil, que existem leis específicas relacionadas a isso, mas quanto a outros métodos contraceptivos, a idade não é um limitante. Não existe um a partir de tantos anos eu posso usar, a partir de tantos eu não devo usar. A paciente que já teve a primeira menstruação, ela pode utilizar qualquer método contraceptivo, não é a idade a contraindicação. Quando a gente pensa em massa óssea, porque aí muitas vezes nos leva a pensar, nossa, mas essa menina tão novinha já vai usar anticoncepcional, será que não vai ter nenhum impacto na vida dela? Será que não vai fazer ela parar de crescer? Uma pergunta muito comum, principalmente das mães das pacientes, tá? Então, a gente sabe que não, paciente que já teve a primeira menstruação não terá impacto algum em massa óssea, em crescimento. A gente tem algumas preferências do que usar e o que não usar em pacientes muito jovens, tá? Então, a gente precisa, assim, a partir até os primeiros 3 anos que ela começou a menstruar, existem preferências de dose que a gente escolhe, mas se eu precisar utilizar alguma outra dose, não é nenhum crime, não é nenhuma contraindicação. Existem melhores e piores, mas todos são possíveis, tá? Não existe relação nenhuma com progestagênio, ou seja, se ela optar por um método de progestagênio isolado, eu não preciso nem pensar, ela pode, em geral, salvo raras exceções, e eu não posso deixar de prescrever contracepção para minha adolescente pensando em massa óssea ou em crescimento, porque não tem necessidade disso, não tem nenhum impacto negativo para esta menina. Se ela tiver indicação, está muito mais do que indicado. Então, a gente tem inúmeros estudos, vejam, 84 publicações. Por que tem tanto estudo avaliando isso? Porque é uma dúvida muito comum, tanto nossa, quanto das pacientes, quanto dos familiares dessas pacientes. Então, não devemos deixar de prescrever contracepção só pensando em crescimento e desenvolvimento, porque não tem impacto nisso. Quando eu vou fazer aconselhamento contraceptivo de uma adolescente, eu preciso primeiro ouvi-la. Eu preciso entender o que essa paciente quer, eu preciso entender quais as demandas, o que ela quer além de anticoncepção, o que ela está buscando do seu método. Ah, ela quer contracepção, mas ela também está preocupada com a acne, ou ela quer contracepção e também está preocupada com o sangramento, o volume menstrual que está aumentado, ou não, ela só quer anticoncepção e não quer lembrar disso, ela é esquecida. Então, a gente precisa sim fazer uma consulta, uma conversa com essa menina, uma conversa com essa adolescente para entender as expectativas que ela tem em relação à contracepção. Primeira pergunta que a gente sempre deve fazer. Ela é esquecida ou não é esquecida, né? Falei que adolescente, por definição, já costuma ser uma mulher esquecida, né? Quem tem filho adolescente aí sabe, tenta pedir para a criança levar todo dia a pasta para a escola, a criança vai esquecer. Então, a adolescente, em geral, é uma paciente esquecida, e se ela for esquecida, a gente vai ter algumas restrições quanto que eu vou ou não vou passar para ela. Mas se ela não for esquecida, ou se a mãe dela estiver junto, a família, alguém que vá lembrá-la de usar o método contraceptivo, eu posso utilizar tanto métodos de curtação, que são os SARCs, que é o métodos de curtação englobam métodos por via oral e métodos injetáveis, tá? Quanto eu posso pedir para essa paciente, orientar essa paciente a usar métodos de elongação, que não dependem da atitude diária dela. Por exemplo, os métodos intrauterinos e o Implanon no Brasil. Então, se essa paciente não for esquecida, eu tenho a possibilidade de usar o que quer que ela queira, tá? Desde que tenha ou ela ou alguém para lembrá-la. Agora, se ela for esquecida, aí eu já vou dar preferências para métodos que não dependam dessa paciente ter que lembrar todo dia.
Eu vou pensar em métodos de longa ação reversíveis, ou seja, algo que eu vou prescrever, inserir nessa paciente que ela não precisa lembrar mais disso. Se ela não quiser, ou a família não quiser, aí a gente vai ter que usar da fé de que essa paciente vai se lembrar ou vai botar um despertador ou algo assim para lembrar do método, mas brincadeiras à parte, a gente sempre faz essa pergunta para conversar com ela, entender o que ela quer e ver o que ela consegue usar. Não adianta a gente prescrever um método para a paciente que ela tenha que usar todo dia se ela não se lembrar de usar esse método todo dia. No aconselhamento contraceptivo, gente, é muito importante acolher essa paciente, reforçar para ela que ela tem privacidade, que ela tem confidencialidade nessa consulta, e isso serve para qualquer profissional que esteja ligado à área da saúde, que entre em contato com essa paciente. Essa paciente precisa entender que ela tem sim direitos garantidos por lei, que ela tem que ser acolhida, que ela pode ser atendida. Esse é o primeiro passo para o sucesso da contracepção, que vai levar a evitar uma gestação não planejada. A gente tem sim que entender que a individualidade do adolescente ela é diferente, a realidade dela é outra. A gente não pode colocar os nossos preceitos para a vida desta menina. Muitas vezes a realidade dela é diferente da nossa, por isso que a gente tem que ouvir, acolher, ter empatia com o que essa menina tem para trazer para a gente. Ela tem que ter voz enquanto busca de sua contracepção. Precisamos informar que não precisa fazer um exame ginecológico inicial nessa paciente numa consulta de aconselhamento. Muitas vezes elas deixam de ir na consulta médica por medo de serem examinadas, por vergonha. Um aconselhamento contraceptivo não necessariamente engloba um exame físico ginecológico. Isso precisa ser falado para ela. Ó, não é porque você vai na consulta com o ginecologista ou com o médico de família que você vai necessariamente ter que ser exposta. Isso já tranquiliza a nossa paciente, já traz ela para o conforto da consulta. E sempre criar um ambiente aberto e empático, deixar essa paciente falar, ouvir a nossa adolescente. Além disso, a gente precisa checar algumas informações importantíssimas. Então, o histórico sexual, se ela já iniciou atividade sexual, se está tendo relação protegida ou desprotegida, se está tendo algum risco de abuso, se já teve contato prévio com contracepção, já usou alguma coisa que deu certo ou que não deu certo, para a gente já saber para onde partir. A história médica dela, então já teve internações, usa medicações, tem algum problema de saúde, tem algo que você deseja além da contracepção. O relacionamento atual, como é que tá? É um relacionamento único? São relacionamentos múltiplos? São relacionamentos esporádicos? Quais suas preocupações frente a isso? A expectativa frente ao método contraceptivo, o que ela espera? Porque muitas vezes a gente tem que alinhar essas expectativas. O paciente espera algo de um método que esse método não tem para oferecer para ela. Então, a gente precisa alinhar o que ela pode e não pode esperar desse contraceptivo que ela escolhe, tá? Precisa saber da habilidade e motivação para o uso, ou seja, ela vai ter uma rede de apoio para lembrá-la de tomar, ou ela tem alguém para associar esse método para ela, ou não, ela prefere um método de longação, a gente consegue esse método, ele está disponível na rede, ou ela tem um suporte financeiro para conseguir acessar esse método. A opinião dela sobre métodos de curta e longação, o que ela já ouviu falar? O que o Google já contou para ela? O que ela já viu de mitos? O que as amigas contaram? Isso é super importante, gente. Muitas vezes elas têm mitos que a gente tem que desfazer, porque aquilo fica na cabeça dela, coisas que a gente nem imagina. Acreditem, eu já ouvi inúmeras histórias que eu não sei de onde tiraram, totalmente sem pé nem cabeça, mas que a gente precisa sim falar com elas sobre isso. Outra coisa importante, ela tem apoio em casa? Ou ela tem apoio da parceria sexual dela? Alguém está ali para dar suporte para essa menina? Alguém consegue trazê-la num retorno, uma reavaliação? Isso também é importante. E, a mais importante, precisamos esconder esse método? Precisamos dar um jeito da sua família não ver que você está usando esse método? Ah, então ficamos ali em dúvida entre usar um método oral ou injetável. Não, o oral vai ficar na carteira, mas minha mãe mexe na minha carteira. Ah, não, injetável eu vou lá no posto e tomo, ninguém precisa ficar sabendo. A gente consegue manobrar esse método de acordo com a opção da paciente. E temos respaldo para isso, tá? Precisamos também tranquilizar a nossa paciente, reforçar que os benefícios sempre superam os riscos. A gente fala muito de risco, né? Ah, anticoncepcional dá isso, anticoncepcional dá aquilo, mas isso é uma pontinha do iceberg perto dos benefícios que os contraceptivos têm.
Todo mundo fala do risco, ninguém fala do benefício. A gente precisa sim falar do benefício. O que ele vai trazer de bom para ela? O que ele vai trazer além da contracepção para esta paciente? Preciso saber se essa paciente consegue fazer um uso consistente do método. Ela vai manter esse uso? Ela consegue não interromper? Se você precisar interromper, ó, tem a livre acesso aqui, vem aqui que eu te encaixo. O adolescente precisa ter essa porta aberta no serviço de saúde, tá? E verificar se todos os medos, preocupações, mitos, histórias que as amigas contaram, se tudo isso foi esclarecido. Além disso, sempre agendar um retorno para conversar com ela, ver o que ela achou, se ela continua usando, se teve algum evento adverso que pode ou não pode ter sido relacionado ao método, e se for, a gente vai acompanhar e auxiliar. Não existe um método que é bom para todo mundo, existe aquele que é bom para ela, tá? A escolha contraceptiva, gente, ela é individualizada. Depois que a gente oferece os métodos para a paciente, cabe a ela optar naquele balaio de opções que a gente oferece, o que cabe na realidade dela. Muitas vezes o que eu acho que é melhor para ela não é o que ela quer. É ela que vai escolher, depois de uma orientação contraceptiva adequada, claro, mas é ela que tem a palavra final. E quando ela tem a palavra final, essa palavra não é definitiva, ela pode escolher por esse e não gostar, e no retorno a gente pode fazer adequações, trocas, o que for necessário. Lembrar que, pelos critérios da Organização Mundial de Saúde, as pacientes que nunca engravidaram podem, sim, inserir métodos intrauterinos. Paciente adolescente que nunca engravidou, menor de 18 anos que seja, como nós falamos, idade não é um limitante, muito menos a paridade. Os DIUs cabem em todos os úteros, a não ser em úteros com malformações, claro, mas úteros de mulheres que já engravidaram, que não engravidaram, mulheres jovenzinhas, pequenininhas ou grandonas, eles cabem no útero de todo mundo. Isso já foi mais do que testado. Então, se ela optar por um método intrauterino, que não seja esse o limitante, a gente tem que desmistificar isso junto às nossas pacientes e aos profissionais de saúde. Lembrar que esse estudo aqui é um estudo americano muito famoso que se chama Choice. Eles pegaram mais de 8.000 mulheres e ofereceram para elas o que elas quisessem usar e eles garantiriam acesso por 5 anos. E vejam que interessante, a maioria das adolescentes optou por métodos de elongação reversíveis. Isso já foi uma primeira quebra de mito para a gente, porque a gente sempre acha que a adolescente vai escolher pílula, né? Esse estudo mostrou para a gente que não, que quando bem orientadas, as adolescentes escolhem sim DIUs e Implanon. E quando bem orientadas, elas continuam usando esses métodos e elas gostam muito. Então, existe um grupo ali que prefere o método intrauterino, existe um grupo que prefere o Implanon, mas as adolescentes, em geral, preferem métodos que não dependam da atitude diária delas. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que tirar da nossa cabeça. A paciente, quando orientada, a grande maioria delas pode sim e vai acabar escolhendo um método de elongação reversível. E a gente pode prescrever. O próprio Comitê Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele fala, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ele fala que a gente pode prescrever métodos intrauterinos para essas pacientes, e isso não vai afetar a fertilidade dessas mulheres, não vai mudar a vida reprodutiva delas lá na frente, nem em adolescentes, tá, gente? Nem em mulheres adultas. Métodos intrauterinos não alteram fertilidade feminina. Então, a gente pode sim, sem medo de que depois que essa mulher tirar esse DIU, que ela vai ter alguma repercussão negativa. Não, ela não vai. E o próprio Colégio de Pediatria, que esse aqui é um jornal mais importante da pediatria, ele nos orienta que a gente deve sim oferecer como primeira escolha para as adolescentes os métodos de elongação reversíveis. Então, é nosso papel falar para elas, ó, você pode usar, é algo que você gostaria de usar? Porque se você gostaria, a gente consegue providenciar isso para você, não tem contraindicação pela adolescência só. Pode ser que essa paciente tenha outras contraindicações, mas não a idade e não o fato de ser adolescente e não o fato de nunca ter engravidado, ok? A gente sabe que quando uma adolescente engravida, essa paciente tem um risco de engravidar de novo, tá? Adolescente que engravida tem um risco enorme de engravidar de novo. Quando a gente prescreve Implanon para essa adolescente depois do parto, 0% engravidou de novo no próximo ano. Quando a gente prescreve injetável trimestral, 11% engravidaram no próximo ano. Quando a gente prescreve métodos orais, contraceptivos orais combinados, 25% engravidou no ano seguinte.
E quando a gente só fala assim para ela, ó, você não pode engravidar, e não prescreve nada, 38% engravidam no ano seguinte. Então, vejam como é importante a nossa ação, mesmo que essa gestação já tenha acontecido, mesmo que essa adolescente já tenha tido uma gestação, para a gente evitar uma nova gestação nessa adolescente. Então, é muito importante a gente prescrever e orientar sobre métodos para a adolescente, mesmo que ela já tenha tido uma gestação não planejada. E a gente sabe que a taxa de repetição, ou seja, a taxa de engravidar de novo em 12 meses, quando a gente fala para essa paciente que ela pode usar um método de longação versus quando a gente fala para ela usar ou nada ou um método de curtação, tem uma diferença ali de 86% entre as que engravidam no grupo e as que engravidam no outro, gente. Então faz muita diferença a gente promover acesso, principalmente pós-parto imediato, antes da alta hospitalar, tá? Para essa paciente, para evitar que ela engravide de novo no decorrer do próximo ano. Então, é um grupo de pacientes que, sim, devemos fazer um esforço maior para promover contracepção no pós-parto imediato, antes da alta hospitalar, para evitar que essa menina não vá novamente a uma consulta, perca uma consulta de retorno, não utilize o método corretamente e acabe engravidando de novo. Então, é um cenário que a gente precisa, sim, trabalhar. Promover acesso à contracepção ainda dentro da maternidade. A gente não evitou a primeira gestação não planejada, mas a gente consegue, sim, evitar que ela engravide de novo. Nesse momento, né? Quando ela quiser engravidar de novo, ótimo, mas que seja planejada. E a gente sabe que inúmeros comitês, inclusive o do ACOG, dizem que a gente pode, sim, usar implantes e métodos intrauterinos em adolescente, que isso é seguro, não tem repercussões negativas para ela, inclusive se utilizados no pós-parto imediato. Então, a gente pode utilizar em qualquer momento da vida dessa adolescente, mas no pós-parto também não tem repercussões negativas futuras, não vai dificultar essa mulher engravidar quando ela quiser engravidar, só vai fazer com que ela tenha retomado as rédeas da sua vida para escolher quando ela quer engravidar. Lembrando, então, que a gente precisa conversar sobre contracepção com todos os adolescentes. Vejam, meninos, meninas, toda a população de adolescente e a família que está no entorno dessa pessoa. É importante a gente conversar, sim, com o pai, com a mãe, com o tio, transformar essa informação, viralizar essa informação, para que isso chegue nessa paciente e evite que ela engravide sem querer. Existem inúmeros métodos contraceptivos. Hoje, salvo raríssimas exceções de situação, nós vivemos em um país em que tem, sim, acesso, não é o ideal, mas a gente tem acesso a métodos, principalmente pelo SUS, a gente consegue muita coisa pelo SUS, sim, nós temos que valorizar o que a gente tem no Brasil, tá? Ainda tem muito a crescer, claro, mas são essas atitudes que fazem crescer. São essas solicitações, são esses movimentos que fazem com que a gente tenha um serviço de saúde cada vez mais empenhado em melhorar a saúde das nossas pacientes. A gente precisa falar sobre prevenção de IST, sobre o uso de preservativo e, claro, sobre prevenção de gestação não planejada, porque a gente sabe que o uso de contracepção adequada, ele vai salvar a vida dessa paciente. Lembre-se que aumenta o risco de mortalidade materna, neonatal e infantil. Então, usar contracepção e evitar uma gestação não planejada é uma forma de se evitar a morte desnecessária de uma pessoa. É por isso que a gente fala tanto sobre isso. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Queria agradecer pelo convite e por debatermos um tema tão importante como contracepção na adolescência. Tão importante e tão necessário, né, doutora? Exatamente. Temos pergunta no chat, também vou abrir os demais, se quiserem abrir o microfone para fazer perguntas, participar do debate em si. Deixa eu ver a primeira que eu tinha salvo aqui. A Carla Zenha, ela ficou com uma dúvida. Se essa adolescente, tudo bem que ela vai nas consultas e sem o acompanhante. Quando ela interna, ela pode... Qualquer pessoa pode assinar essa internação dela ou tem que ser um responsável? Em geral, internações médicas em ambiente hospitalar precisa de um maior de idade responsável, mas lembrando que nenhum procedimento de contracepção, salvo as exceções de laqueadura e vasectomia, não precisam de internação hospitalar, eles são todos muito tranquilamente realizados em ambiente de consultório. Doutor, é muito comum a gente ver profissional ainda, né, se negando a atender uma adolescente, ainda mais dependendo da idade.
acha que é mais medo de atender uma adolescente ou, às vezes, a comunidade em si que cria essa atmosfera, esse ambiente hostil para ambos, né? Para o Eu paciente e acho para que o a gente tem profissional. Eu acho que a gente tem que lembrar que assim, hoje a gente vive um momento de muito processo médico, muita judicialização de procedimentos médicos. Então, muitas vezes o profissional de saúde tem medo, sim, medo do que pode acontecer com ele. Ele pode ser processado pelos pais, pelos responsáveis daquela paciente por atender uma adolescente? Não, não pode, não vai, não tem sentido algum, ninguém consegue mover uma ação contra um profissional de saúde que atendeu uma adolescente. Mas eu acredito que seja, sim, este o medo, tá? Seja o medo da questão processual. Mas também cabe a nós difundirmos essa informação de que não tem sentido, que a gente tem respaldo legal, que a gente tem respaldo em inúmeras situações, tanto constitucional quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é muito pior para esse profissional olhar depois aquela menina de 15 anos gestante indo lá fazer um pré-natal que você deixou de atender e prescrever um contraceptivo. Isso deve pesar muito mais na cabeça da gente do que atender uma paciente de 14, 15 anos para prescrever contracepção. Sim, acredito que respondeu as outras perguntas também, que é sobre anestesia e cirurgias, que então precisa da assinatura do responsável, sim. Geral, sim. Uhum. E, e ela também fala, na internação, que não seja para parto, a menor tem direito a um acompanhante, ou esse direito se restringe ao responsável legal? O responsável legal, mas ela tem direito a visitas, né? Ela O tem que direito a abre ficar com o também. acompanhante que ela escolher. Pode ser o parceiro, pode ser... Hoje a gente sabe que para o parto a paciente pode escolher livremente o seu acompanhante. O responsável legal não necessariamente é aquele que vai ficar ali do lado da paciente, tá? Muitas vezes ela quer, o acompanhante dela é a parceria que tem, ela tem 15, o pai da criança tem 15 também, e isso não é um problema. Assinar a internação hospitalar não significa que aquela pessoa vai ter que ficar lá ao lado da paciente. Ok. A Sheila pergunta, doutora, na sua experiência, qual seria a maior barreira profissional para a colocação de DIU em adolescentes que nunca tiveram filhos? Isso vem de uma... Na década de 60, se acreditava que mulheres que nunca engravidaram não podiam colocar DIU. Porque o que a gente tinha de DIUs muito antigos, tá, gente? Por exemplo, o Dacron Shield, que era um DIU que ele não era inerte, ele aumentava riscos de infecção. Nesta época, muito, muito tempo atrás, se contraindicava a utilização de DIUs para mulheres que nunca engravidavam, porque aqueles DIUs podiam resultar em alguma infecção de trato genital superior, ou seja, útero e trompas, que podia, por consequência, levar à infertilidade. Mas isso já tem décadas que não existe mais. Os DIUs que nós temos na atualidade não têm essa restrição, não tem esse risco, não tem esse problema, mas isso vem ali da cultura do antes era assim e vou perpetuar o que eu faço. Provavelmente por isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pode abrir o microfone para perguntar também. Doutora, nessa consulta que o profissional da atenção básica faz com essa gestante, ele também pode oferecer os testes rápidos? Sim, testes rápidos, principalmente para detecção de ST, eles devem ser ofertados em toda consulta médica, não só ginecológica, para pacientes Sim. que têm disposição sexual, ou seja, o paciente tem algum risco de, em algum momento, ter contraído uma IST, essa paciente é uma candidata a coletar rastreio de IST. Eu sempre costumo brincar com as pacientes e falar assim, ó, não saber não vai tirar o que tem aí dentro. É muito mais fácil você ter o conhecimento do que tem ou não tem e tomar uma atitude para controlar e tratar. Simplesmente não fazer o teste não vai tirar o que tem ou o que não tem daí de dentro. Então, aí elas costumam aceitar melhor a realização dos testes. Tem que sanar a dúvida, né? Não vai ficar com a dúvida ali. Exato. É aquela sensação de, não, eu não estou vendo, então eu não tenho. Se tem a suspeita, a gente tem que fazer e a gente tem que ofertar. O paciente pode não querer fazer, tudo bem, mas é nosso papel oferecer. No chat, acabou as perguntas. Alguém quer participar? Quer perguntar? Deixa eu ver. Entrou mais uma. A Clara Lacerda pergunta assim, doutora, ela é de Santa Catarina. Existem muitas barreiras em relação à judicialização da inserção pelo enfermeiro. Qual é a melhor forma de enfrentar isto? Visto que a enfermagem qualificada ajuda a melhorar o acesso aos métodos contraceptivos. Ótima pergunta e uma excelente discussão.
Inserção de método intrauterino no mundo não é função só de médico, tá? Da mesma forma que coleta de citologia cérvico-vaginal não é. A gente tem algumas restrições no Brasil que não tem, ao meu ver, não tem sentido, tá? Não tem sentido algum, seria funcionar como uma reserva de mercado, mas de que me adianta a reserva de mercado se os profissionais de saúde nem todos fazem essa inserção? Então, não tem sentido algum, não tem lógica. É um procedimento em que a enfermagem treinada tem plena capacidade, muito mais do que muitos médicos, tá? De inserir. Profissionais treinados, inserção do DIU é algo para profissionais de saúde treinados, ponto, sejam eles médicos ou enfermeiros. Os médicos que não são treinados também têm dificuldade em realização de inserção de método intrauterino. Então, exige treinamento, sim, de ambas as especialidades. Eu acredito que para a gente tentar quebrar esta barreira, nada mais do que insistir. Tá? A gente faz movimentos junto aos setores responsáveis, inclusive já participei de inúmeros movimentos a favor dessa difusão para a enfermagem poder inserir método intrauterino, e assim, é um movimento de formiguinha, mas é algo que a gente não pode deixar passar, tem que continuar insistindo, sim. A Sheila fala que em Itapeva são 2 enfermeiras treinadas fazendo inserção de DIU, inclusive em adolescentes. Olha que orgulho, olha que legal. Isso devia ser uma realidade na grande maioria dos centros. Assim, parabéns para esse setor de saúde que está muito à frente, né? Então, isso deveria ser uma realidade. Quantas pacientes chegam para a gente falar, eu queria inserir um DIU, mas o médico que eu procurei não insere, ou o posto de saúde que eu procurei não coloca DIU, ele vai me referenciar para um outro posto, ele demora um ano para essa paciente conseguir. Se fosse algo de fácil acesso, ainda poderia se justificar, não tem necessidade de outros profissionais, mas não é. Precisa sim, precisa de profissionais especializados, treinados e aptos a fazer essa inserção. Isso. Quer falar, Sheila? Era só isso mesmo. Ok. Obrigada. Por nada. Doutora, e mesmo a barreira dos exames em si, né? Tem lugares que pedem os exames que acaba protelando essa colocação. E daí, quando chega a vez, ou não tem o insumo. O mais importante da gente lembrar é que o único exame necessário para a inserção de um DIU é o exame físico, tá? Não existe nenhum outro exame necessário para a inserção de um DIU. O único exame é exame físico. Não é necessário ultrassom, não é necessário teste de gravidez, não é necessário coleta de sorologias, de swab, que seja isso tudo, não tem nenhum embasamento científico. Então, se na localidade onde você trabalha existem estas barreiras, busquem, fico aqui à disposição para entregar o material para quem precisar. Existem materiais muito claros quanto a quais exames são necessários para a inserção de DIU. E o exame único que é necessário é o exame físico, tá? Então, se na sua localidade esta for uma barreira, esta for uma limitação, busque essas informações, entre com medidas junto à secretaria da sua cidade, da sua região, porque não tem sentido. Doutora Carla Zen, ela participa, ela fala assim, que enfrentamos esta dificuldade no hospital de Taipas, é um hospital aqui do município de São Paulo, mesmo as enfermeiras treinadas não são liberadas para a inserção. Aí a barreira já é gestão, né, doutora? A barreira, na verdade, ela é muito mais política do que técnica. Tecnicamente, não existe nenhuma barreira. Legalmente, a princípio, não existe nenhuma barreira. Existem barreiras de sociedades médicas, existem algumas outras barreiras que, na verdade, são mais políticas, que têm esse muro de dificuldades. Que, na verdade, deveriam se ter reuniões e conversar, né, para chegar num bem comum, né, que é a paciente. Se a gente pensar assim, que uma gestação não planejada pro SUS, ela custa quase R$3.000.
Tá? Uma gravidez não planejada, entre consultas e exames mínimos para um pré-natal e parto, ela custa em torno de R$ 3.000. A inserção de um dispositivo que evita essa gestação não planejada por muitos anos, evita várias gestações com um único dispositivo, ele é muito barato para o sistema de gestão. Quando os gestores enxergam isso, é aí que eles conseguem colocar isso na rede pública. Tem alguém que está num aparelho celular Ion que pergunta se pode colocar DIU em pacientes virgens. Ok, a inserção do DIU, a técnica da inserção do DIU, ela exige a passagem de um espéculo vaginal. E aí vai muito além do que a gente discutiu, o que é virgindade e o que não é virgindade. Então, a paciente tem que entender que para se inserir um DIU, vai se ter necessidade de passagem de um espéculo vaginal, que por sua vez pode romper a integridade himenal dessa paciente. Isso não é considerado tirar a virgindade de ninguém, mas a paciente tem que ter essa ciência. Tá? Em algumas situações, por exemplo, a paciente tem um sangramento uterino aumentado, necessita de inserção de um cio de levonorgestrel, que é o Mirena, ou Cailina em si, e ela nunca teve relação sexual. Já inseri em situações como essa várias vezes. Paciente ciente do que vai acontecer, tá? E de acordo com aquilo. Então, só conversar com a paciente sobre isso. Não tem uma limitação técnica. A limitação é mais das questões da paciente. Tem alguém com a mão levantada? Pode se apresentar. Acho que foi sem querer. A pessoa deve ter É porque é um telefone, né? Não tem nome. Uhum. Tem mais uma pergunta. No SUS, é fornecido apenas o DIU de cobre? Pode ser colocado em pacientes que ainda não têm filhos? Qualquer Essa é a dispositivo pergunta. intrauterino pode ser colocado em qualquer mulher que não teve filhos, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levonorgestrel. Não tem limitação quanto ao tipo de DIU, tá? No SUS, em geral, nacionalmente, a gente tem DIU de cobre. Em algumas regiões, por políticas municipais ou regionais, a gente tem, para alguns grupos, o DIU de levonorgestrel liberado. Não é uma realidade no Brasil inteiro. O que tem para o Brasil todo é a liberação do DIU de cobre, mas ambos podem ser inseridos em pacientes que nunca tiveram filhos. Em alguns municípios também recebe o Implanon, dependendo dessas políticas. Quando a gestão entende que é mais barato a compra de um Implanon, de um fio de levonorgestrel e distribuição mais facilitada de cobre, eles entendem que é uma política de economia para o município, para a região, para onde quer que seja. Nem que seja para grupos específicos de vulneráveis, por exemplo, adolescentes são vulneráveis, moradoras de rua, drogaditas, mulheres que têm maior dificuldade de acesso a esses serviços de saúde. Então, tem sim. Excelente explanação, doutora. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer participar? Está chegando ao término da nossa web. Terminamos sempre das 2 às 3. Doutora, você vai ser muito bem convidada em outras. Amei te conhecer. Eu gostei muito Já vou falar para a de Marisa. Vou falar para a Marisa. A Marisa, ela fala também sobre fertilização, sobre Sim. reprodução Quando humana. precisarem de ajuda, contem comigo. A gente está em construção da linha de cuidado da reprodução humana. Amei te conhecer, doutora. Espero estar nos Foi um próximos prazer. eventos. Muito obrigada pelo convite, viu? Amei. Vou falar de onde que a Adriana está tirando essas indicações que não me apresenta. Querida, ela é muito querida. Sim, a Adriana é excelente. Ela é Sou fã demais. dela. Somos todas fãs. É ótima, consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo. Admirável. Sim. Então, vamos terminando por aqui. Terça-feira que vem temos outra web. E daí o Léo vai disparar depois o link, né, Léo? E o convite para o nosso Fórum HC. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora, depois você vai disponibilizar a sua aula? Envio já para vocês. Tá, porque daí a gente coloca em PDF e disponibiliza também. Até sexta também acho que disponibiliza o link do YouTube, porque essa aula sobe para apresentação. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo término de tarde. Doutora, quer dar uma finalização da sua aula?
Queria só, assim, pedir para todo mundo que trabalha com gestão em saúde, que trabalha junto a equipes de saúde, seja na linha de frente ou não, que levantem esses temas tão importantes, que toquem nesse assunto e que não deixem esse tema morrer aqui. Sim, isso salva uma mulher, salva uma família. Muito obrigada a todos e ótimo término de tarde. Oi, Léo, pode finalizar, tá bom? Tá bom.